e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ok, então só a gente chamando a atenção, Antioquia é capital da Síria, ela se tornou um centro missionário e naquele lugar havia profetas e mestres. Então aquela ideia que assim profetas já não existiam, né? Lá já no Novo Testamento, pelo menos ainda nesse período existiam, né? Um que a gente viu na aula passada que foi Ágabo, né? Ele é importante na vida de Paulo, assim como Natã foi importante na vida de Davi, né? E aqui ele fala sobre Barnabé, que é o primeiro que é citado, né? E aí ele fala de Simeão por sobrenome Níger. Níger, a tradução de Níger significa negro, mas não existe nenhuma evidência se esse Simeão é o mesmo Simeão que carregou a cruz de Jesus, o Cirineu, né? Não existe comprovação de que possa ser o mesmo Simeão, embora ele se tornou bastante conhecido da igreja. E quando ele fala Manaém, Colasso de Herodes, Colasso é um irmão de leite. O que seria? Ele foi amamentado pela mesma mãe de Herodes, né? A mesma mulher que amamentou Herodes também amamentou Manaém, né? Então eles tinham um bom relacionamento e ainda no versículo 1 aparece o nome Saulo. JP, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando desde o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Josiel. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Legal. É importante a gente perceber quanto que eles levavam bastante a sério a santificação, né? A oração, o jejum, o estar assim atento à voz do Espírito Santo. Aqui o texto não deixa claro se foi através desses profetas que fala no versículo 1, né? Que ali haviam profetas e mestres, se esse anúncio foi feito através dos profetas ou se foi falado diretamente a Paulo. Porque nós já sabemos de outros textos que Paulo tinha uma intimidade grande com o próprio Senhor Jesus, né? Ele aparecia em visões e conversava com ele. Então, o texto não deixa claro. A maioria concorda que foi através dos profetas, tá? que colocaram essa nova missão. Agora é uma situação diferente. O evangelismo começa de modo planejado. Isso é bastante interessante. Inclusive, para o nosso aprendizado, o evangelismo ele tem um planejamento. E agora o Espírito Santo é que está conduzindo esse planejamento. É diferente do que aconteceu na dispersão, quando as pessoas se espalharam e individualmente começaram a pregar o evangelho, né? Aqui agora começa um trabalho coordenado do próprio Espírito Santo nessa equipe da igreja. A igreja está vinculada nessa tarefa, né? Então vamos lá, versículo 4. O Jaziel já foi, né? Foi. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegavam para Chipre. Legal. Chama a atenção esse primeira palavra aí, que foram enviados. A igreja está comprometida com essa ação, tá? Eles foram enviados, inclusive pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Seleucia era uma cidade portuária, né? E dali navegaram para Chipre. Vamos lá, versículo... Deixa eu só ver uma coisinha. Atos 11, 19. Sim, o que tem de atenção nesse versículo é que, se vocês olharem em Atos 11, 19,
Volta, acho que está aí, volta uma página, talvez. Quem tiver no papel, se tiver digital. Fala assim, ó, eu vou ler o versículo. Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, já houve a chegada de missionários em Chipre. Então, o fato de Barnabé e Saulo estarem sendo enviados também para Chipre, não era inédito o evangelho em Chipre, tá bem? Vamos lá agora, a Aline. Aline, versículo 5. 13, 5, explica. Atos 13, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Tá bem. Eu não sei se vocês chegaram a ver ali no WhatsApp da UMP, eu postei uma foto do mapa. Salamina é a primeira cidade de quem chega do continente na ilha de Chipre, né? Então, Salamina é a primeira cidade, tá? Chegando lá na ilha de Chipre. E o que chama atenção no versículo 5 é que a expressão nas sinagogas judaicas está no plural. Significa que ali havia um contingente de judeus expressivo, né? Pelo fato deles colocarem que havia várias sinagogas. Então, os judeus helenísticos, que eram aqueles judeus de fala grega, né? Havia uma concentração razoável na ilha de Chipre. Só lembrando, quem é que era de Chipre? Vocês lembram? Tem uma musiquinha. A gente cantou essa musiquinha lá no começo, lá nas primeiras aulas. Barnabé. Barnabé, isso. Barnabé era natural de Chipre, né? E não existe nada no texto que coloque que o Espírito Santo mandou eles irem para Chipre. Mas a viagem missionária começou por ali, talvez já pelo fato de Barnabé ser daquela área, né? E eles vão levar consigo Marcos. Vamos lá? Agora é o versículo 6. Sou eu, né? Agora é o Fábio, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Ok. Só vou completar a informação. No versículo 5, o João Marcos, que é o mesmo autor do livro de Marcos, na nossa Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos foi escrito pelo João Marcos, tá bem? E quando eles atravessam a ilha, se vocês olharem depois lá no mapa, Pafos fica do lado oeste. Salamina ficava do lado direito, lado leste, e Pafos ficava do lado oeste, e Pafos era a sede administrativa da ilha, de governo, né? Ali ficava o governo da ilha de Creta. E aí eles encontraram um certo judeu mágico. Em algumas traduções, coloca como feiticeiro. Ele trabalhava com mágica, mas no sentido de feitiçaria. E ele era um falso profeta de nome Bar Jesus. Bar Jesus é um nome grego e o prefixo Bar significa filho. É a mesma coisa que hoje, por exemplo, você fala McDonald's. O Mac, esse prefixo no inglês, significa filho. Então, McDonald's, MacArthur, pode ser para a marca também, né? McLaren, né? E corresponde no português ao Júnior, só que o nosso não é prefixo, é pós-fixo, né? Então, é José Antônio Júnior. Significa que o Antônio Sorbara Júnior, né? Significa que o pai dele é Antônio Sorbara, né? Então, esse Bar significa, o nome dele significa filho de Jesus, e Jesus significa salvação.
Por isso que a tradução do nome Bar Jesus significa filho da salvação. E vai ser importante entender isso pela atitude de Paulo logo adiante, tá bem? Então, o nome Bar Jesus significa filho da salvação. Vamos lá agora, versículo 7. Fábio, Eu li o 6. você leu 6? Então é o João Paulo. O qual estava como procônsul, com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Legal. Então, o nome realmente, o histórico, né, vendo fora da Bíblia, realmente é o nome procônsul. Significa governador, né, procônsul. Ele era o governador de Chipre. E o nome dele, coincidentemente, também tem o nome Paulo, mas é Sérgio Paulo, né? E comenta, Lucas, quando escreveu Atos, ele fala assim, comenta que ele era um homem inteligente. O que ele está querendo dizer nisso daí é que ele não se deixou influenciar pelas mágicas do Bar Jesus, tá bem? Então, e ele tentava ouvir a palavra de Deus. E aí vamos seguir agora, versículo 8, Jaziel. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Tá, então, o Bar Jesus também era conhecido como Elimas, ou Elimas, né? E a tradução da palavra Elimas é mágico, ou feiticeiro, viu? Também nesse sentido, tá bem? E ele tentava a todo custo afastar da fé o procônsul, porque ele queria ter domínio, como o procônsul é o governador, ele queria ter domínio, ser alguém influente, continuar sendo influente na vida do procônsul Sérgio Paulo. Agora vamos para o versículo 9, que é Rodrigo. Isso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Aline, 30. 10, perdão. Versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Vejam aqui o que ele... no versículo 9, o que chama atenção. A partir do versículo 9, Saulo passa a ser tratado como Paulo. Saulo é o nome dele judaico e Paulo é o nome dele romano. E ele agora passa daqui para frente, Lucas passa a escrever, quando cita agora, vai citar o nome dele como Paulo, tá? Porque agora ele está indo para os gentios. E olha como é que começa o versículo 10. Ó filho do diabo. Lembra qual era a tradução do nome Bar Jesus? Como que se traduz o nome? Pode falar. Qual que é a tradução? Bar significa filho. Isso. E Jesus? Do aramaico pode ser até Josué. Ou Josué também, salvação. Josué e Jesus significa salvação. Então, ele é filho da salvação. Mas no versículo 10, olha como é que ele é chamado. Ele está sendo chamado de filho do diabo. Filho do diabo. O nome dele é filho da salvação. Ou até filho de José, ou Josué, ou filho de Jesus. Mas, na verdade, ele era um filho do diabo. E ele, no versículo 10, ele fala assim, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Agora vamos lá para Bárbara, capítulo 13, versículo 11. Atos. Alô, Bárbara? Câmbio? Está congelado. Atos 13, 11. Tá ruim a internet aqui. Tá difícil aí? Tá travando. 11. Tá travando, mas vamos tentar. Saiba agora que a mão do Senhor está
e está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Esse termina assim o seu? Travou. Vou de Não. novo. Porque ele fala assim, ó, no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Né? No versículo 11, o que chama a atenção é que ele ficou cego como Paulo ficou. Quando ele estava indo para Damasco, quando Jesus falou com ele, né? Ele teve acabou sofrendo a mesma coisa, ficou cego, não vendo a luz do sol por algum tempo, da mesma forma como Paulo. Mas isso daí não foi um castigo, não vamos entender que Paulo se vingou, né, no Bar Jesus, rogando sobre ele a cegueira. Isso daí foi do próprio Deus, próprio Senhor, que o fez cegar, e ele ficou cego por algum tempo, a fim de que ele caísse em si. Essa punição não era uma tentativa de corrigir a atitude de Bar Jesus, né? Por isso que ela não é uma cegueira definitiva, é uma cegueira temporária. E vamos lá para o versículo 12. Agora Sou eu. Fábio. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Legal. É a primeira vez que aparece, a primeira e também a última, é a primeira vez que aparece um governador romano se convertendo ao Senhor. Não é mais citado na Bíblia. Então, não se sabe se essa conversão foi efetiva ou, pelo menos assim, emocional, né? Que naquele momento ele se comoveu e creu. Porque depois não se fala mais desse procônsul na Bíblia. Mas aqui diz que ele creu. E basta, né? Então vamos lá, agora começa a viagem, seguindo a viagem agora, no versículo 13, João Paulo. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panifília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Legal. Tem algumas coisinhas aí. Eles saíram de Pafos, que era a capital da Grécia, de Creta, desculpa, da ilha de Creta, e eles navegaram, dirigiram-se para Perge, da Panfilha. Primeiro, Panfilha é uma região litorânea que depois passou o nome para Lícia. Naquela foto que eu mandei no WhatsApp, vai dar para acompanhar esse lugar. O que eu queria chamar a atenção para vocês, vai em Atos 14, 25. É logo um pouquinho para frente aí. Atos 14, 25 e 26. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia. Né? Então, olha só, eles estavam em Perge, desceram para Atália e dali navegaram para Antioquia. Então, o que significa? Provavelmente, o porto ficava em Atália, não em Perge. Embora no versículo 13, eles dirigiram-se para Perge da Panfilha. Provavelmente o navio foi para Atália, eles desceram no porto de Atália e andaram cerca de 19 quilômetros até chegar realmente em Perge. Né? E João, nesse ponto, João Marcos, ele decide voltar para casa. E aí acaba criando uma situação embaraçosa para Barnabé, que era primo dele. Isso daí está lá em Colossenses, né? Colossenses nos informa que João Marcos era primo de Barnabé e cria um embaraço entre Barnabé e Paulo, né? Mas isso daí a gente vai ver o desdobramento um pouco para frente. O que acontece é que nesse momento João Marcos
decidiu não seguir viagem. E o estranho é que João Marcos, ele era uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Ele acompanhou Jesus durante um bom tempo da sua caminhada. Tanto é que ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos sinóticos, né? E não, a Bíblia não explica o motivo, mas ele resolveu voltar para casa e deixou os dois seguirem viagem. Então vamos lá, 14, agora Jaziel. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Rodrigo, 15. Foi. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Ok. Então, juntando o versículo 14 e o 15, Antioquia da Pisídia, existiam diversas cidades com o nome de Antioquia. Nós vimos que quando começou o texto era Antioquia da Síria, quando eles saíram para a viagem. Agora estão chegando em Antioquia da Pisídia e muitas outras cidades também tinham o nome de Antioquia, porque o Seleuco, que fundou essas cidades, o pai dele chamava-se Antíoco e ele deu o nome em homenagem ao pai, ele batizou diversas cidades com o nome de Antioquia, né? Então aí é a Antioquia da Pisídia, que é uma região também, né? Pisídia não é uma cidade, é uma região, né? E aí ele fala que num sábado eles entraram na sinagoga e se assentaram. E aí entra no versículo 15 uma descrição de como era o culto na sinagoga, né? É um dos poucos textos na Bíblia, aliás, talvez o único, que no Novo Testamento, que fala como era a ordem de culto numa sinagoga, né? Então ele fala assim, olha, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer, irmão, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Vamos ver um pouquinho mais para frente, no versículo 16, que agora é a Aline. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ouvi. Essa última palavra aí, ouvi, o Fábio, que é bastante conhecedor do hebraico, essa palavra aí no original é o Shema. 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 Uhum. Isso, Shema. A tradução está entre ouvir, ouça, preste atenção. E ela se refere a Deuteronômio 6, 4 a 9. Eu vou abrir para vocês. Deuteronômio 6, 4 a 9. Era o chamado para começar o culto na sinagoga. Então ele diz assim, ouve, a primeira palavra, no Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, vírgula, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto, do versículo 4 até o 9, é conhecido como o Shema, que era a abertura do culto na sinagoga. Depois eles liam um trecho da lei, ou seja, o Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Sim. Algum texto dali. Depois eles liam, nos sábados principalmente, algum texto dos profetas. E se houvesse alguém com conhecimento razoável, essa pessoa faria um breve comentário ligando os dois textos. Por isso que convidaram Paulo para
ir à frente e falar sobre o que estava sendo entendido, o que podia ser entendido tanto da lei como do texto dos profetas e o que Deus queria falar para eles, né? E aí Paulo aproveita esse gancho e começa um discurso que ele vai se assemelhar um pouco com o discurso de Estevão. Só que o que chama a atenção é o seguinte: o discurso de Estevão, ele compara basicamente, tá? Moisés e Jesus. São dois líderes. Moisés como o que trouxe a lei e Jesus aquele que cumpriu a lei. E agora o discurso de Paulo vai dar uma ênfase em Davi e Jesus, não mais Moisés e Jesus. Agora vai dar ênfase em Davi e Jesus. Davi como rei e Jesus como rei dos reis, né? Então vamos agora para o discurso de Paulo, que começa no versículo 17. Agora, Aline, não, ou foi a Aline já, né? Já foi. A Bárbara, você está conseguindo ler? Está sem microfone. Versículo 17. Vai lá. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Tá, na nossa tradução aqui também acho que está exaltou, né? No original, essa palavra, ela significa fez crescer e se fortalecer. É um verbo que, quando está aqui, exaltou, fez crescer e se fortalecer. É isso que quer dizer lá no original dele, tá bem? Versículo 18. Então, então o povo estava dentro do Egito e Deus fez com que ele crescesse e se fortalecesse. É nesse sentido que ele diz, exaltou o povo de Israel, né? Vamos lá, versículo 18. 18. Beleza. 18, Fábio. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ok. 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. 20. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Legal. Então, aqui do versículo 18 até o 20, ele dá uma panorâmica rápida do tempo de percorrido, né? Do tempo que aconteceu entre a saída do Egito para o tempo dos juízes. Esses 450 anos, a conta mais ou menos é isso aqui, ó. 400 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, 440. Mais 10 anos de guerras na posse da Terra Prometida. Quando Josué deu entrada na Terra Prometida, eles ainda lutaram mais 10 anos até que cada uma das tribos recebesse a sua herança, né? Então, esses 450 anos é formado disso, 400 anos no Egito, 40 no deserto e mais 10 lutando para tomar posse, tá certo? Então, vamos lá, versículo 21. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Ok, por favor, abra em Filipenses 3:5. Nós vamos ver quem é que era da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Paulo falando, né? Então ele fala assim, olha, também fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, né? E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então ele trouxe, né, no discurso dele, Saul, que também era da tribo de Benjamim, da mesma tribo dele, né? E aí ele começa a falar, olha, Saul reinou por 40 anos e tendo tirado, vamos lá, no 22.
Agora quem que é? Eu perdi. Atos 13, 22. Sou eu. 13 e 22, Aline. Deixa eu voltar lá para Atos, que eu estava em Filipenses. Pronto. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ok. 23. Agora, Bárbara. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Legal. Ó, do versículo 22 e o 23, ele fala assim, que eu achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi conseguiu fazer toda a vontade de Deus? Não. Como homem, ele falhou, ele teve diversas falhas, mas ele tinha algo de muito importante. Ele reconhecia o seu pecado e pedia perdão. Isso é ser segundo o coração de Deus. Mas o que esse texto está apontando é que o descendente dele, esse sim, cumpriu a vontade do Senhor, a plena vontade do Senhor, né? E aí, nesse versículo 23, ele fala assim, ó, da descendência deste, que é de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Dá uma olhadinha em Atos 5:31. Volta um pouquinho aí. Atos 5:31. É o discurso de Pedro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Não é coincidência. O Espírito Santo colocou na boca de Paulo as mesmas palavras que colocou na boca de Pedro quando ele estava discursando, lá no capítulo 5 ainda, né? Então, o versículo 23, ele fala a mesma coisa, né? De Atos 5:31, da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele batismo de arrependimento. Novamente, o Espírito Santo está trazendo o mesmo item que foi discurso agora em Atos 10:37. Quando Pedro está falando, 10:37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, novamente, o Espírito Santo trazendo no discurso que João Batista foi aquele que preparou os caminhos do Senhor, porque João Batista ficou conhecido em toda a região, mas ele não deveria ser confundido com o Senhor Jesus. O João Batista foi aquele que começou o trabalho, mas quem era o Salvador era Jesus, e não João Batista, como ficou conhecido por muita gente, né? E ele era uma pessoa respeitada, João Batista. E aí Paulo chama a atenção para o começo do trabalho de João Batista. Vamos lá no 25. Mas agora é João Paulo. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Tá. Desatar as sandálias era um serviço de escravo. Eram os escravos que tiravam a sandália dos seus donos e lavavam os pés deles quando chegavam em casa. Então, a expressão que João Batista está usando é que eu sou menos do que um escravo. Eu não teria direito nem de tirar a sandália do pé dele, né? Um ato de humildade sem tamanho, né? Vamos lá, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação.
Legal. Então, aí Paulo começa assim, descendência de Abraão, tá falando para os judeus. E a vós outros, gentios prosélitos, né? Os que frequentavam a sinagoga eram os gentios que frequentavam a sinagoga, eram prosélitos, eram gentios que foram feitos, se converteram ao judaísmo, né? Então vamos lá, o público então era de judeus e prosélitos. E prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. Ele foi circuncidado, ele foi batizado, ele foi tudo segundo o ritual judaico, tá bem? Então, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Versículo 27 agora. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. 28. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Ok, esse versículo 28, Lucas colocou essa expressão, e embora não achassem nenhuma causa de morte. Ela tem a função de mostrar para as pessoas que o cristianismo não era perigoso para o reino, o Império Romano. Ele estava tentando desmistificar que o cristianismo era algo nocivo para o Império Romano. Então ele coloca, olha, o próprio Pôncio Pilatos não achou culpa nenhuma nele, né? No versículo 28. Tá bem? 29 agora. 29, acho que é a Bárbara. Microfone. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Legal. 30. Fábio. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ok. 31. E foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Legal. Versículo 31, o que chama aí, ó, foi visto muitos dias, em torno de 40 dias, né? Que a gente sabe pelos evangelhos, por aqueles que subiram da Galiléia para Jerusalém. É um versículo importante para vocês saberem, 1 Coríntios 15, 6. Abre lá. A gente já viu esse versículo, mas é importante vocês saberem. 1 Coríntios 15, 6. Quem achar primeiro pode ler. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, fica bem claro que Jesus não apareceu somente para os 12, nem apareceu para uma pequena centena, mas apareceu para mais de 500 irmãos de uma única vez, né? Então, é importante, porque quando a gente vai fazer evangelismo, algumas pessoas alegam que não existe evidências de que Jesus ressuscitou. Porque em Mateus 28, no final do capítulo de Mateus 28, fala que entre os judeus foi espalhado a notícia que o corpo de Jesus havia sido roubado, né? Pelos seus discípulos. E essa versão se espalhou numa forma que algumas pessoas até hoje ainda acham que Jesus não ressuscitou, que isso daí acabou sendo uma lenda, e não é lenda. Mais de 500 testemunhas viram o próprio Senhor Jesus ressuscitado, né? E são essas pessoas que viviam e percorreram toda a viagem, desde a Galileia até Jerusalém, né? E como a Leir está falando, o próprio Espírito testifica no nosso coração que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, né? Tá bom? Então, esse versículo 1 Coríntios 15, 6, tenham ele sempre à mente, tá bom? Voltando lá, nós estávamos agora no versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais.
33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2º. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok, só vamos ter em mente que Paulo agora começa a trazer textos das Escrituras e fazem assim, os judeus sabem muito bem o que ele está falando, tá? Isso vai causar um impacto nos ouvintes, porque Paulo começa a citar versículos bíblicos de cor, ele não está lendo, né? Ele está falando alguns trechos da Bíblia para dentro do seu discurso. Então, aqui ele está falando do Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Testemunhas de Jeová se pegam nesse versículo para falar que se Jesus foi gerado, ele não é Deus, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui é que Jesus ganhou um corpo humano. Jesus ganhou um corpo humano. Quando fala assim, eu hoje te gerei, ele gerou um corpo humano. No céu, todos são espíritos. Todos. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito em verdade. Os anjos são espíritos ministradores. Tudo que está no céu, todos os que estão no céu são espíritos. O único no céu que tem corpo glorificado é o Senhor Jesus. Ele subiu ao céu com seu corpo glorificado. Quando ele voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, ganharão um corpo glorificado e se encontrarão com ele nos ares. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados também com o corpo glorificado, né? Então, por enquanto, no céu, o único que tem corpo glorificado é o Senhor Jesus. E aí, quando ele diz assim, eu hoje te gerei, Deus gerou para ele um corpo. Tá bem? Vamos lá, agora, versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Isso, ele está fazendo uma citação de Isaías 55:3. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Que promessas eram essas feitas a Davi? Que o reino dele jamais teria fim. Tá? Essas são as santas promessas que Deus havia feito para Davi. Mas Davi viveu eternamente? Não. É o que ele vai falar agora. Vamos ver? Por isso... 35 agora. Agora é a Bárbara. Tá sem microfone, Bárbara. Oh, meu Deus. Não tem problema, não. Ele ajuda, irmão. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Legal. Esse é bem explícito, essa tradução é boa, Bárbara. O nosso fala de corrupção, mas é decomposição, né? Ele está fazendo uma citação do Salmo 16:10. O que Paulo está chamando a atenção? O Salmo 16:10 está se referindo a Davi? Não permitirá que o teu santo veja corrupção ou decomposição. Ele está falando de Davi? Não. É isso que ele está explicando para os judeus, tá? Vamos lá para o 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Legal. Eu ia até pedir para o Fábio, durante a semana, quando você tiver tempo, você pesquisar no hebraico essa expressão, foi para junto de seus pais. Tá. Ela é usada várias vezes em todos os reis do Velho Testamento, e se uniu a seus pais, e se juntou a seus pais, né? Eu achei uma tradução interessante que diz assim, foi sepultado com seus pais. Eu não sei se alguém tem outra versão, Bárbara. Como é que está a tua versão aí? O 36. Isso não é uma referência. Quer que lê? Pode ler, por favor.
Tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado. Foi? Acho que não dá Interrompeu, produção. travou na palavra-chave. A Bíblia é viva. Ela Destrava. Travou a Bárbara. com Jesus. Seus antepassados Travou. Tá. Se decompôs. Então, tudo bem. Eu acho que essa versão dela diz que foi sepultado, né? Só fazer um comentário importante sobre aquilo que o senhor perguntou. Sobre essa parte de foi para os seus pais, principalmente o Talmud comenta que isso daí se refere à descendência, ou seja, eu creio que o que Paulo está tentando dizer aqui, ao meu ver, vou dar uma pesquisada melhor, é que o Mashiach, ele tem que ter a linhagem davídica, porque era uma pré-condição para se estabelecer o reino, né? E o que ele está tentando dizer também é que não havia nenhum rei também da linhagem de Davi no trono de Israel naquele tempo. Você tinha pessoas ali que eram colocadas por Roma, mas não necessariamente eram de fato de linhagem davídica. E aqui ele chama a atenção, e uma das coisas que também chama a atenção é que ele praticamente cita todo o Talmud do Tratado de Eruvim, quando ele diz que Pilatos não achou culpa nele, mesmo assim, eles vendo que as profecias apontavam para ele, eles o mataram. E é interessante, porque todo fariseu, a diferença entre o fariseu, o saduceu e o baitoceu, que eram os movimentos que tinham no primeiro século, era que os fariseus tinham um forte apelo à tradição oral. E a tradição oral, ela apontava justamente para essa realidade. E eu creio que, por ele ter sido fariseu da tribo de Benjamim, ele tem usado esses argumentos para ter como base explicar para os judeus. Legal. E ele tinha um ótimo conhecimento, que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Então, o professor dele foi um dos melhores professores que ele podia ter. E ele realmente conhece bastante as escrituras. E ele cita decor, ele está falando tudo isso aqui decor, né? Então, assim, essa expressão que é usada quando um rei morre, né? Esse que eu pedi para o Fábio, se ele puder depois. Quando ele fala assim, se juntou a seus pais, talvez é uma expressão assim, possível, a melhor tradução seria e foi sepultado junto com seus pais, porque não é uma visão espírita, é isso que eu estou tentando chamar a atenção. Não é uma visão espírita, se juntou a seus pais, ou seja, o espírito dele agora está com o pai, com a mãe, com o avô, com o tataravô, né? Essa versão, né? A Bíblia viva, ela fala o seguinte, do 36. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu à geração dele, de acordo com a vontade de Deus, ele morreu e foi sepultado com os seus antepassados. E seu corpo entrou em decomposição. Aí o 37 diz, era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não sofreu decomposição. Isso, que é o 37 que a gente vai ler agora. Quem que é o próximo? João Paulo. JP. João Paulo, versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, é o que a Leíra acabou de comentar aqui. Olha, aquele a quem Deus ressuscitou, essa é importante, porque mostra que o sacrifício de Jesus foi aceito. Se Jesus não tivesse prestado um sacrifício aceito, ele não teria ressuscitado. E Deus o ressuscitou. E ele não viu corrupção. Paulo está mostrando para o público que está ouvindo que aqueles versículos de Salmos que Davi escreveu, na verdade, não se referiam a ele, Davi, mas apontavam para o Messias, para aquele que ainda viria e que veio, né, na época dele já tinha vindo, e que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Então, vamos lá, 38. Agora é o Jaziel.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. 39. Rodrigo? E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Legal. Ó, versículo 38 e 39, o que chama a atenção é que no versículo 38 usa a palavra remissão. Se vos anuncia remissão de pecados. Em particular, os discursos de Pedro adotam essa palavra remissão. Já os discursos de Paulo, ele usa no versículo 39 a palavra justificação. As duas acabam tendo o mesmo significado, o mesmo efeito. Mas quando se fala de remissão, Pedro, quando ele está pregando para os judeus, a remissão era feita sobre holocaustos. Então você oferecia um holocausto e o holocausto permitia uma remissão dos seus pecados. E Cristo foi oferecido como Cordeiro Santo e houve a remissão de pecados também. Agora, Paulo, ele usa o termo justificação. O termo justificação que ele prefere usar é um termo legal, é um termo forense, jurídico, né? Que significa que alguém pagou a conta. É um termo melhor, porque ele implica que alguém pagou a conta para que você fosse justificado. Você se tornou justo, mas alguém fez alguma coisa para que você se tornasse justo, né? E Paulo, em tudo que ele prega, ele usa o termo justificado. Se você for lá em Romanos, você vai ver um monte de coisa. Justificados pela fé, né? Tem paz com Deus, e assim vai. Muitas vezes ele vai usar o termo justificação, tá bom? Então vamos lá, 39. E por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado. Olha só, grifa essa palavra aí, ó. Todo o que crê é justificado, porque a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Ele tem que crer. E aí ele é justificado. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Isso tem que ficar claro em toda vez que a gente vai fazer um evangelismo, que a gente está pregando o evangelho, isso tem que ficar claro. A fé é um presente de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Agora vamos lá para o 40. Agora, Aline. Tá sem microfone, Aline. Ah, não? Não tá abrindo o microfone? Aí, agora foi. É que eu tava abrindo ele no teclado, aí parou de funcionar. 40, né? Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Bárbara, 41. Lê devagar, Bárbara, para não travar a internet. Vai lá. Tá. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, e se alguém lhes contasse. Tá bom, obrigado. Ele está fazendo uma citação de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Né? E esse versículo ele traz praticamente idêntico ao que está escrito lá em Abacuque. Vede, desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, que traduzido é morram, né? Porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ele está chamando a atenção para o pessoal da sinagoga não cair no mesmo erro do pessoal de Jerusalém, que em Jerusalém eles desprezaram a palavra da salvação, né? E é Deus que estava oferecendo para eles essa oportunidade de salvação. E quando ele usa Abacuque, ele falou: olha, presta atenção para vocês não caírem no mesmo erro de Jerusalém, porque eles desprezaram, mas eu não quero que vocês desprezem, né? Quando a gente prega o evangelho no evangelismo, também nós temos que deixar claro isso daí. Deus está oferecendo uma oportunidade de salvação. É apelativo a gente falar: mas a gente não sabe se amanhã você está morto, se daqui a 5 minutos eu estou morto.
realmente, às vezes, força aparece como apelativo, mas é verdadeira. Nós não sabemos o tempo que a gente tem disponível. E a gente tem que deixar claro para a pessoa que o tempo da salvação é agora, é hoje. Não deixe para amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tá bem? Então, é mais um item aí para o nosso treinamento de evangelismo. 42, agora Sou eu. Fábio, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. João Paulo. Decidida a sinagoga, muitos dos judeus e dos outros prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverança na graça de Deus. Legal, tá? Perseverar na graça de Deus. Legal. Aí ele usa o termo prosélitos piedosos, que significa que eram gentios convertidos ao judaísmo e que eles eram tementes a Deus. Eu não sei se na outra versão, talvez deixe isso claro, mas é prosélito temente a Deus. Eles realmente respeitavam e temiam o Senhor. E a instrução de Paulo e Barnabé é que eles perseverassem na graça de Deus. E essa palavra graça, ela tem a mesma função de evangelho, né? Ela tem o mesmo sentido de perseverar no evangelho de Deus, ou na graça de Deus, como está escrito aqui. Tá bem? Versículo 44, agora, Jaziel. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tá. Vou fazer um comentário que até foi comentado dos comentaristas, né? Desnecessário. Quando fala assim, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, eles falam assim, como é que toda a cidade cabia dentro da sinagoga? É uma pergunta sem cabimento, né? É uma expressão de que muitos foram em direção à sinagoga. Não significa que eles ficaram socados lá dentro, né? É uma expressão que as pessoas falam assim, uma expressão falsa. Como é que quase toda a cidade foi para a sinagoga, né? Afluiu para ouvir. E aí usa um termo interessante. Eu não sei se na outra versão está um pouco diferente. Diz assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Isso. E ele fala assim, palavra de Deus. Aqui no final do versículo 44, para ouvir a palavra de Deus. É a primeira vez que Lucas usa esse termo, colocando o evangelho como sendo a palavra de Deus. E depois ele vai, no outro versículo um pouco mais para baixo, ele vai voltar a falar a palavra do Senhor no versículo 49. Mas a primeira vez que ele usa a palavra de Deus como o evangelho sendo a palavra de Deus. Tá bem? Vamos lá, 45. Agora é João Paulo? Não. Não, Rodrigo, desculpa, Rodrigo. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Legal. Esses judeus são aqueles que não eram os que estavam ouvindo na sinagoga. Porque os que estavam na sinagoga realmente foram impactados com a palavra. Mas esses judeus aqui são aqueles que se opunham. São aqueles judeus judaizantes. Eles criam que para se converter ao cristianismo, eles teriam que ser circuncidados, teriam que obedecer toda a lei cerimonial, toda a lei de Moisés, e eles não poderiam ser salvos se não fizessem isso. E aí começou uma discussão aí, né? Vamos lá, então. Então, eles blasfemando, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Deve ser uma coisa interessante, porque eu acho que as sinagogas não ficavam tão cheias, né? Mas, de repente, com Paulo e Barnabé, superlotou, né? Então, aquilo que aos sábados era um negócio assim meio tradicional, vai aquele grupinho, né? Quando chegou Paulo e Barnabé, o negócio explodiu. E aí os judeus se encheram de inveja e começaram a blasfemar, né? Então vamos lá para o 46. Aline.
Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Legal. Só fica frisado aí no versículo 46 que eles respeitam que a palavra fosse pregada primeiro aos gentios. Aos judeus. Perdão. A palavra sempre ela deveria primeiro ser pregada aos judeus, como as instruções de Jesus, né? A gente viu isso lá em Atos, que os primeiros da dispersão, eles pregavam apenas para judeus. Aí foram os helenistas que começaram a pregar para demais gentios, né? Então, assim, a palavra sempre ela foi primeiro dirigida aos judeus e, como os judeus a rejeitaram, né? Nós vamos ver as consequências agora no 47. Vamos lá. Agora é... Bárbara, lê devagar. Ouvindo isso... Não, perdão. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Essa promessa está escrita em Isaías 49:6. É um texto recortado de Isaías 49:6. Ele diz assim: eu te constituí para a luz dos gentios. Os fariseus, eles ardiam de ciúmes, né? Mas eles sabiam que isso tudo está escrito, né? Como eu até conversei com o Fábio, Salmo 22, que são explícitos, Isaías 53, né? Até o Fábio depois ele pode comentar um pouquinho. Não são lidos, é como se pula esse trecho para não justificar a coincidência com tudo aquilo que Jesus cumpriu, né? Então, assim, os fariseus, eles tinham conhecimento de que, lá em Isaías, eu te constituí para a luz dos gentios. Nessa versão dos outros povos. Outros povos, que não são os judeus, né? E os judeus, no início, eles se achavam assim, nós somos a única nação, nós somos o povo de Deus, né? Hoje nós somos o Israel de Deus, nós fazemos parte do Israel de Deus. Embora não sejamos da linhagem de sangue, nós fazemos parte da família de Abraão também. Nós somos o Israel de Deus, né? Então vamos lá, 48. Bom, só complementando, né, que o senhor tinha falado acerca da exclusão, né, de Isaías 53, Salmo 7, isso tudo foi determinado no Conselho de Anive, que aconteceu no primeiro século, né, entre o finalzinho do primeiro século e começo do século II. Os rabinos, né, da sua maioria da ordem dos fariseus, eles determinaram que haveriam requisitos para impedir, e nessas palavras que eles usaram, para impedir o avanço crescente dos nazarenos, que era assim que era determinado, né, e assim que é escrito no Talmud, aqueles que eram cristãos do primeiro século. Então, foi-se determinado algumas regras, como os livros do Antigo Testamento deveriam ser todos aceitos somente em hebraico. Isso porque os seleucidas, eles estiveram em Jerusalém, eles quase profanaram o templo a tal ponto de ter porcos, né, sendo sacrificados, né? Escrito isso daí está escrito em 1ª e 2ª Macabeus, que é um apócrifo, né? Então, assim, eles tiveram que ter um cuidado, né, para proteger o judaísmo, que o judaísmo estava perdendo gente a tal ponto de quase acabar, porque eles não aceitavam a ideia, né, de que os gentios agora eram coparticipantes do reino de Deus, uma vez que a Halahá, a lei judaica, ela proíbe qualquer tipo de amizade ou associação contra os gentios, né? Então, mais ou menos essa foi a ideia colocada por eles. Legal. Bom, verso 48. Isso. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tá. Então, esse é um versículo que também reforça a predestinação, né?
destinados para a vida eterna. E aí mostra a alegria, a euforia dos gentios quando ouviram que Deus estava direcionando a palavra para eles, a salvação para eles, né? Eles explodiram de alegria ouvindo isso. E vamos lá, glorificavam, né, no versículo 48, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Aqueles que são minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando a gente prega o evangelho, a gente sabe que nem todos vão se converter. Mas se houver alguém que é ovelha do Senhor e ainda não sabe, a hora que ela ouvir a mensagem, ela vai se sensibilizar e vai crer, né? Então vamos lá. 49. E divulgar a palavra do Senhor por toda aquela região. Tá. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Que região? Essa aí é a região sul da galáxia. A carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita para as pessoas dessa região. E quais cidades ela pega? Ela pega Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Nós vamos ver essas cidades um pouquinho já a partir do próximo capítulo 14. Essas cidades vão entrar na rota missionária. Então, a carta de Gálatas, aos Gálatas, foi escrito para essa região que é citada no versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. O que significa isso? Que aqueles que se converteram, eles saíram pregando o evangelho, né? Então, aquele que se converte, cada um torna-se um missionário. Cada convertido perante o Senhor é um missionário. Vamos lá? 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Tá? Então, o que eles fizeram? Usaram as mulheres de alta influência, as mulheres piedosas, ou seja, eram tementes a Deus, mas elas tinham grande influência sobre os seus maridos. E como elas ouviram, eles usaram as mulheres para convencer os maridos a expulsarem Barnabé e Saulo da cidade de Antioquia da Psídia. E aí, o 51... E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Legal. Talvez o Fábio também possa falar alguma coisa, mas do que eu vi dos comentaristas, esse ato de sacudir o pó era comum para os judeus quando eles iam até uma... o próprio Jesus instruiu isso também, né? Mas assim, se alguém ou uma cidade de gentios que eles tivessem passado pela cidade, ao passar pela cidade, saindo dela, eles chacoalhavam o pó da sandália, do pé. Para assim, um ato como se eles estivessem se livrando da contaminação daqueles gentios, né? daquele povo que não cria, né? Então, o próprio Jesus fala, se vocês estiverem no lugar e não forem recebidos, ao sair, chacoalhe a sandália, o pó da sandália, em protesto contra eles, né? E foi o que eles fizeram. No versículo 51, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Próximo capítulo, não perca as próximas instruções. Aí vamos lá no 52, muito legal. Quem lê agora é a Bárbara. É a Aline, não é? Aline? Trocou minha telinha. 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Legal. Para a gente encerrar, os discípulos, apesar de toda esses dissabores, essas perseguições, essas confusões, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo, né? É o Senhor que é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Apesar de tudo aquilo que a gente enfrenta, das perseguições, né? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. A nossa alegria vem dele e a nossa paz vem do Senhor.
apesar das tribulações, eles estavam radiantes de alegria e não se deixavam abater por tudo aquilo que os judeus faziam explicitamente para prejudicar o trabalho deles. Não é muito fácil, viu, gente? Você está sendo explicitamente perseguido, né? Tudo que você faz, vem alguém e te desmancha, ou fala contra você, ou te desacata, né? É difícil. Mas mesmo assim ele tinha uma grande alegria e paz no Espírito. Tá bem? Esse é o capítulo 13. Semana que vem começamos já partindo agora para Icônio, Listra, Derbe, tá? Nós vamos seguir a viagem, se Deus permitir. O capítulo 14 é um pouco curto, talvez a gente entre no 15 também. Tá bom? Fica aberto para perguntas. Quem quiser ou comentar alguma coisa. Bom, eu vou comentar então, já que o senhor perguntou lá da questão lá do sacudir, né, o pó, né? Bom, dentro da tradição judaica, a gente tem algumas coisas assim que são típicas de rabinos, né? Que no caso, Paulo, né, ou Shaul, né, o nome hebraico dele, tinha. Que era o de quê? De ou fazer uma brahá, uma bênção para uma pessoa, ou fazer uma maldição. Esse hábito acompanha desde o período babilônico, como está expressamente escrito no Tratado de Berahot, que é um dos tratados do Talmud. O que acontece? Essa coisa é tão levada a séria que o ex-primeiro-ministro de Israel, que foi o Ariel Sharon, né, ele não atacou uma determinada região e um sumo sacerdote de lá fez uma maldição para que ele ficasse doente e, de fato, ele ficou doente. Então, dentro da tradição judaica, existe isso daí e sempre existiu, e eu acho que é isso daí que ele está chamando a atenção no texto, que eles foram indignos, né? Eles desrespeitaram o mandamento divino que era, eles estão lá, de livre e espontânea vontade, né? Para pregar uma mensagem, e eles foram desrespeitosos, né? E no judaísmo também tem essa questão ética, né? Por mais que você não apoie tal determinada opinião, você tem que saber ouvir, né? Tratado de Sanhedrin, que é um dos tratados do Talmud, diz que você deve ter sabedoria quando você julga uma pessoa, quando você fazer as perguntas corretas, abrir para debate. O que ele estava alegando aqui é que eles foram simplesmente influenciados, né? Sem estar dando uma condição deles se explicarem, o direito de defesa, o que justificaria, de fato, essa maldição contra eles. E mais alguém quer fazer algum comentário? Eu gosto de falar, né? Vocês sabem. Então, uma das coisas que me chama a atenção nesse capítulo 13 é que a palavra de Deus, ela vai na contracultura. Que a palavra de Deus, ela não se acanha, né? Nem dos seus seguidores, com relação a culturas ou astrologias ou heresias, ou o que quer que seja. Quem manda é a palavra do Senhor. É ela que manda. Tanto é que eles se propuseram a pregar e na hora que a coisa que eles não receberam, eles simplesmente saíram para outro canto. Então, é uma das coisas que a gente tem que verificar, está pronto. Isso me chamou a atenção tanto no discurso de Estevão, como no discurso de Paulo, e tantos outros discursos de Paulo e de Pedro, né? Que o conhecimento de Jesus Cristo, da palavra de Jesus, é primordial para a evangelização. Nós precisamos conhecer a vida de Cristo, o propósito dele, o foco dele, é nele que a gente tem que fixar, né? As coisas contraditórias, elas vêm, mas é impressionante como os discípulos, eles são iguais ao Senhor, no sentido de perseverar no ensino e perseverar na pessoa de Jesus. Então, e eles ficavam alegres, eles se regozijavam, porque a coisa não acontecia de maneira calma. E é como se eles dissessem, olha, eu estou sofrendo, mas eu sou digno de sofrer por Jesus. Então, é um foco que a gente tem que fazer e a gente precisa continuar a evangelizar.
Nós temos as redes sociais, que a gente pode mandar uma palavra, a gente pode entrar em contato. Nós temos grupos aí, que, com certeza, como a Aline tem feito o trabalho dela lá com os seus colegas. Ótima semana, Deus abençoe.